Você tem dificuldades em aprovar seus projetos, seja eles inovadores ou necessários de legislação ou não? No vídeo de hoje eu vou dar 3 dicas que vão te ajudar bastante a superar e conseguir aprovar os seus projetos. A primeira dica, que é muito importante, é: toda mudança é difícil. Então, quando você for apresentar um projeto, não espere que as pessoas enxerguem do mesmo jeito que você enxerga qual é a melhora que aquele projeto traz para vocês. Então, considere que você vai ter que apresentar de uma forma que seja muito clara para elas poderem comprar essa ideia. O segundo ponto é: entenda para quem você está apresentando esse projeto. Saber com quem você está lidando, como aquela pessoa entende o mundo ou o trabalho, faz uma grandíssima diferença. E terceiro é: a gente é acostumado a focar muito no problema que a gente quer resolver e não o que vai ser a transformação, o que aquela transformação causará. Então, foque na transformação que o seu projeto vai gerar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Oliveira, sou consultor de engenharia e projetos, e nesse canal a gente fala um pouco sobre gestão de projetos e como você pode utilizar ela para alavancar a sua carreira de uma forma fácil e prática. E aí, só um pequeno toque que eu costumo dar para vocês é: não é porque eu sou engenheiro que eu só falo para engenheiros. Então, os temas que a gente tem aqui, eles são muito abrangentes. E se você é de recursos humanos, de finanças, da área jurídica, você também consegue pegar esses itens, esse material aqui e utilizarem também nos projetos de vocês. Então, vamos lá. O tema do nosso vídeo de hoje é: o porquê eu não consigo fazer a aprovação dos meus projetos. E isso é uma coisa que é muito comum de acontecer às vezes, ou de eu ouvir as pessoas falando. Até no meu Instagram, algum tempo atrás, eu fiz uma pesquisa e acabei perguntando para as pessoas qual era a maior dificuldade às vezes que elas tinham com relação à aprovação dos projetos que elas levavam, e 60% dessas pessoas acabaram me retornando que uma grande maioria era por ou burocracia que existia nessa empresa ou resistência a mudanças. E o porquê isso é muito comum? Vamos lá, então, das 3 dicas que a gente tem hoje para falar um pouco de como aprovar os seus projetos, a primeira delas a gente vai falar um pouquinho sobre toda mudança é difícil. E aí, pensando um pouquinho, contextualizando um pouquinho, o porquê isso acontece. E aí, a gente acaba sempre direcionando muitas vezes para uma pessoa que acaba não entendendo ou algo do gênero, mas não é bem assim. Vamos pensar em nós como indivíduos mesmo. Nós fomos treinados há milhões de anos, vamos dizer, a não se acostumar com mudanças de forma muito fácil. Nós somos treinados para fazer algo, poupar energia e utilizar essa energia em algum momento de estresse. Então, na época das cavernas, por exemplo, as pessoas concentravam toda a energia que elas tinham para praticamente 2 momentos. Um que era quando elas precisavam caçar, ou outro quando elas precisavam fugir de alguma presa, de algum animal, enfim. Então, o nosso organismo, nosso cérebro, ele já é treinado, e por mais que a gente já tenha evoluído muito, a gente ainda tem esses traços muito arraigados. Então, por mais que tenham pessoas que gostem de mudança, é uma característica um pouco mais difícil. Tem pessoas que se adaptam à mudança um pouco mais rápido. E isso acaba impactando diretamente nos nossos projetos. Por quê? Porque a gente já esquematizou, montou um planejamento, na nossa cabeça está muito tranquilo e a gente já sabe o que a gente quer fazer ou como que a gente quer fazer, e a gente vai numa apresentação muitas vezes e espera que as pessoas já saquem que essa mudança vai fazer um bem tremendo. E aí a gente tem que entender um pouquinho, dar um passo atrás, às vezes tentar contextualizar um pouquinho a situação. Qual é a justificativa de você estar executando aquele projeto?
porque, de novo, as pessoas elas têm dificuldade com mudanças. Isso é muito, mas é muito comum. Então isso é científico, é biológico nosso, que nós não somos tão acostumados com mudanças. Então isso é uma coisa que acaba, quando a gente faz e a gente não contextualiza de uma forma muito adequada, a gente tende a tomar um no-go ou barrar do projeto, ele vai ser engavetado. Então essa é a primeira dica que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer a apresentação de um projeto, se preparando bastante, contextualizando um pouco e não simplesmente chegando na hora e isso vai mudar de uma hora para outra, porque as pessoas não são acostumadas com isso. Nenhuma pessoa praticamente é acostumada com isso. A gente pode falar que gosta de mudança. Algumas pessoas de fato têm perfis que realmente gostam um pouco mais de novidade, gostam um pouco mais de mudanças, mas mesmo essas que gostam de mudanças, elas gostam de mudanças que são controladas e que estão no poder de decisão delas, tá? Então, a primeira dica é: se preparem e contextualizem as pessoas sobre qual é a necessidade desse projeto e por que nós precisamos executar essa mudança, por que nós precisamos fazer essa mudança. A segunda dica que eu preciso dar para vocês e que a gente acaba caindo em algumas armadilhas também é: conheça o público-alvo ou para quem você está apresentando esse projeto. E aqui eu não vou entrar em uma questão de público-alvo que é voltado para a comunicação, eu quero atingir determinado público-alvo, tá? Até porque eu realmente não sou especialista nisso. Mas usando um pouquinho da psicologia também, nós temos uma análise de perfis comportamentais que ela se chama DISC. Talvez você já tenha lidado com ela em algumas vagas, por exemplo, se candidatando, fazendo currículo, você acaba preenchendo uma série de perguntas que não necessariamente você sabe qual que é o intuito daquilo e que não necessariamente você sabe qual é o resultado. Mas o DISC ele é utilizado muito em recrutamento e seleção, às vezes na psicologia, às vezes em coaches, para quem faz coach também, para se entender qual que é o perfil comportamental dessa pessoa e conseguir traçar algumas metas ou, entendendo como é o perfil comportamental dela, tentar melhorar as características ou alguns objetivos que essa pessoa tem. E aí, eu vou passar de forma muito resumida, tá? Mas se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre DISC, vocês provavelmente vão encontrar isso muito hoje em dia em canais de psicologia ou quem trabalha com coach geralmente utiliza bastante isso, tá? Mas o DISC, ele é um acrônimo que em inglês, que ele divide, vamos dizer, os nossos perfis comportamentais em 4 perfis. Em português, são os perfis dominantes, os perfis influentes, os perfis estáveis e os perfis analíticos. Lembrando, a gente não é exclusivamente um desses perfis. Nós temos os 4 perfis, mas em geral nós temos um perfil que costuma ser um pouco mais enfatizado, ou 2 um pouco mais enfatizados e os outros um pouco menores, tá? Mas o porquê que é importante você conhecer um pouquinho essas características, entender um pouquinho do DISC para tanto se conhecer, mas também que faz muito sentido quando você vai apresentar um projeto. E aí, de forma resumida, o perfil dominante, ele é muito voltado para resultados. Então, quem não conhece aquela pessoa que, na hora que você está falando algo, ela é a primeira que está, beleza, eu quero fazer, vamos fazer acontecer, você não terminou nem de falar e ela quer que aquilo aconteça. Os dominantes, eles são muito voltados para resultado. Então, muitas vezes, quando você está apresentando um projeto para um dominante, se você vai falar uma apresentação que vai ter 45 slides, costuma não dar muito certo porque você não criou uma conexão com aquela pessoa mais diretamente e ela é focada no resultado. Então de forma rápida, onde você quer chegar. Esse é uma das características principais do dominante. O influente, ele geralmente é aquela pessoa que tem muitos amigos, que gosta de falar, que é mais comunicativo, muitas vezes é mais criativo e ele gosta de fazer coisas muito diferentes. Então aí pegando também, quando a gente vai fazer a apresentação de um projeto para um influente
E a apresentação é aquela apresentação mais simples, que só tem o texto escrito, que às vezes está falando muita coisa no texto, tá algo muito extenso, ele tende a perder um pouco a conexão também. Então, nesse tipo de caso, às vezes é interessante a gente pegar e fazer aquelas apresentações que enchem os olhos, que tem detalhes, que estão preocupadas com o design, com a informação, mas também com o design. E principalmente para essas pessoas o como vai ser o impacto disso, qual vai ser o impacto disso para as outras pessoas. Ou até para ela. Ela vai ganhar mais popularidade, ela vai ganhar mais fama com aquilo, ela vai ser reconhecida por outras pessoas por causa da implantação daquilo. Isso chama muito a atenção do influente. Então, tentem utilizar isso e dentro de um projeto, você tendo um objetivo bem definido, você sempre vai conseguir encontrar qual vai ser a transformação daquilo e como que algumas pessoas vão se sentir realmente valorizadas com aquela entrega. Partindo para o perfil estável, ele é um perfil que ele é muito mais ligado às pessoas. Então ele é aquela pessoa que gosta de fazer as coisas mais em conjunto, em time, que gosta da participação das pessoas. Então, diferente um pouco do dominante, até porque na metodologia DISC, o dominante e o estável, eles são os opostos, digamos assim. O dominante é o que quer resultado, coisa rápida, e ele está pensando no resultado e coisa rápida. O estável, ele está pensando em vamos fazer juntos e vamos fazer algo mais planejado. Então, com relação a esse perfil, quando você for fazer uma apresentação, uma defesa de projeto para alguém que tenha um perfil comportamental mais voltado para um estável, tente valorizar como as pessoas, como o time, como o conjunto vai ganhar com aquela transformação, com aquele projeto. Utilize-se bastante disso, chame algumas pessoas para conseguir fazer o embasamento disso, porque quando ele perceber também que existem várias pessoas do time dele engajadas no desenvolvimento daquele projeto, é muito mais provável que ele compre aquela ideia e que ele compre aquele projeto para ser executado. E aí, por último, a gente fala um pouco do analítico. O analítico, ele é o que vai realmente fazer mais uma análise de dados. Ele quer comprovações mais técnicas, ele quer o detalhamento e ele quer se sentir seguro com aquelas informações. Então, diferente talvez do influente, que é o perfil oposto dele, que gosta de uma questão do design muito mais bem feito, que seja um pouco mais resumido as informações, o analítico é o que vai gostar de olhar o manual daquilo. Ele vai querer saber os detalhes, tintim por tintim, de como a gente quer fazer isso, qual que é o impacto que vai começar. E enquanto ele não estiver muito seguro que todas as informações foram levantadas, que tudo foi mapeado, ele provavelmente não vai entrar, não vai embarcar nesse projeto junto com você. Então é importante que para um analítico você consiga detalhar, e às vezes não é que você precisa fazer as 45 slides de uma apresentação, mas ele precisa ter a segurança em você que realmente você já tem todas aquelas informações e você concentrou de uma forma resumida para ele, mas que se ele precisar de mais informações, você tem de onde realmente buscar isso, detalhar e fazer de uma forma muito mais minuciosa essa explicação para ele, ok? Então, aproveitem essa metodologia do DISC, e aí o DISC ele é uma ferramenta que você, em geral, você paga para fazer. Eu pelo menos não conheço um local que você consiga fazer a ferramenta de forma gratuita, pode ser que exista, mas mesmo não sabendo exatamente com a definição do DISC, do relatório do DISC, você pode começar a olhar e entender um pouco as pessoas, tentando entender um pouquinho esses 4 perfis comportamentais. As pessoas, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a sacar isso, a gente começa a conseguir entender algumas nuances, algumas características que a gente vê em algumas pessoas, principalmente quando a gente tem um contato diário com elas, e a gente pode começar a utilizar isso para fazer as nossas abordagens, como que a gente vai fazer a apresentação de um projeto, como que a gente vai entender o como lidar e como apresentar aquele projeto para as pessoas, e assim, se você tiver uma equipe também, o como você vai e quem são as pessoas que você vai colocar em determinadas funções. Então, às vezes, se você pegar
o influente para fazer algo de planejamento e de organização, talvez não seja muito a cara dele, o perfil dele. E em contrapartida, o analítico é muito bom fazendo isso. Então, às vezes a gente tem pessoas dessas dentro da nossa equipe e a gente às vezes acaba não enxergando isso e colocando um influente para fazer algo que seria muito melhor um analítico executar e um analítico fazendo algo, forçando a fazer algo que o influente faria. Então faz bastante diferença e muda drasticamente o nível de aprovações que a gente vai ter no nosso projeto quando você começa a entender isso e começa a direcionar exatamente para quem é o público-alvo que você vai apresentar o projeto. E aí lembrando que pode ser que você tenha alguns públicos-alvos, tá? Então pode ser que você tenha alguns níveis de aprovação para um projeto, dependendo do tamanho dele, do valor dele ou quais são as características da empresa. Mas, sabendo quem são as pessoas que de fato têm poder de decisão na aprovação ou não daquele projeto, você pode fazer a abordagem levando e direcionando um pouquinho mais para que você consiga suprir as necessidades de informação que cada um desses perfis pode e precisa ter, ok? E a terceira dica, e que é muito importante, é foque na transformação que o seu projeto vai causar. A gente tem uma tendência a muitas vezes imaginar que todo mundo tem a mesma visão ou consegue enxergar as mesmas coisas, que tudo que a gente enxerga que é óbvio para as outras pessoas também é. Então, às vezes, não caiam nessa armadilha, digamos assim, de imaginar que às vezes o que é óbvio para você pode não ser óbvio para outras pessoas. Então é muito importante que você demonstre para as pessoas, quando for fazer a apresentação de um projeto, qual que é a transformação que esse projeto tende a gerar. E não só muitas vezes qual que é o problema que existe hoje, ou às vezes se for um problema ou um projeto focado só para resolver um problema que seja apenas seu. Imagine que em uma empresa a gente precisa executar projetos que tenham um impacto para o negócio, tenham um impacto para as pessoas, algo que é muito utilizado principalmente no meio de comunicação, onde em pequenos momentos, com pequenos comerciais, às vezes de 15 segundos, 30 segundos, eles demonstram qual que é a transformação que às vezes produtos, serviços podem causar nas nossas vidas. E nós podemos utilizar essa mesma ferramenta para conseguir, através dos nossos projetos, demonstrar como que a gente está transformando o que nós estamos aplicando àquele projeto e de uma forma simples e impactante a gente consiga realmente demonstrar que a gente está saindo de um ponto A para um ponto B. Essa transformação, às vezes a gente acaba sempre focando num problema que a gente tem, que muitas vezes a gente tem que resolver esse problema, mas não necessariamente quem está recebendo esse projeto, quem está demandando esse projeto, enxerga muitas vezes esse problema ou não enxerga qual que é a potência da solução que nós estamos apresentando. Então faz muito parte do nosso trabalho, do nosso dia a dia, conseguir demonstrar qual é a transformação que esse projeto que a gente está executando vai realizar no dia a dia da empresa, do negócio, das pessoas, enfim, que estarão utilizando daquela determinada ferramenta. E às vezes a gente acaba pecando e muito nisso. Isso é primordial. Demonstrar qual é essa transformação e o que ela pode agregar realmente ao dia a dia do negócio. E então, pessoal, de forma muito simples, a gente acabou falando sobre 3 dicas que acabam matando às vezes o seu projeto antes mesmo dele começar. Então entender que as pessoas realmente têm dificuldade com relação a mudanças, então a gente precisa prepará-las com relação a isso. A segunda etapa é conhecer quais são os perfis das pessoas que a gente está apresentando aquele negócio, aquele projeto. E por fim, qual é a transformação que esse projeto pode gerar, o que ele vai agregar de valor e qual é essa transformação que ele vai gerar. De forma bem simples, quando a gente consegue alinhar bem esses 3 conceitos, dificilmente a gente vai ter uma negativa desse projeto. Claro, existem outras variáveis, mas pelo menos dentro do que está no nosso controle, nós conseguimos chegar e fazer de uma forma muito mais precisa o que aquele projeto vai atender ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor,
se inscrevam, dê um like, compartilhem esse vídeo e também aproveitem e me sigam nas outras redes sociais, como o Instagram, através do Fábio Oliveira Projetos, através do LinkedIn, Fábio Oliveira Projetos também, e espero vê-los no próximo vídeo. Obrigado!